Olá! Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo dessa série de 4 vídeos do Workshop de Desenho Artístico, que demonstro, através dessas aulas gratuitas, que qualquer pessoa pode desenhar, independente de ter dom ou não. Porque desenhar é uma habilidade que pode ser conquistada por qualquer pessoa, além de ser um excelente hobby ou uma terapia. E sim, é possível viver somente de arte trabalhando de casa, fazendo seu próprio horário, vendendo sua arte para o Brasil e para o mundo. Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, recomendo que assista, enquanto ele ainda está no ar. Pois no primeiro vídeo eu demonstro, através de um método simples, com apenas 3 passos, que qualquer um pode desenhar. E faço uma aula passo a passo para você poder fazer seu primeiro desenho. E se você ainda não enviou seu desenho da aula anterior para avaliação, você tem até hoje para enviar, postando aqui nos comentários abaixo. Nesse segundo vídeo, quero falar sobre um assunto muito pedido, que é como desenhar um olho realista. Você vai ver como é simples a forma de sombreamento para dar este efeito. Assista essa aula agora. Olá, eu sou Leida Nogueira e para esta aula você vai precisar de 2 lápis graduados, B e 4B, ou 2B e 6B, ou 4B e 7B, o que você tiver. Um esfumínio e uma borracha limpa-tipo, papel sulfite ou papel de desenho de 140 gramas. Agora vocês devem estar pensando, nossa, desenhar um olho é muito difícil. Desenhar um olho em si não é difícil. Aqui, agora, eu vou primeiro demonstrar como você pode esboçar alguns olhos com expressões diferentes. Olhando para cima, olhando para frente, olhando para baixo. Você pode iniciar só com o círculo da íris, né? Da parte que tem cor, digamos assim, dos olhos. E depois você vai dando o efeito da pálpebra superior e depois da pálpebra inferior. Você pode apenas começar um treinamento rabiscando as linhas que dê ideia de um olhar, de um olho. O que se torna complicado num desenho de um olho realista é o sombreamento. É o efeito realista que você quer dar nos seus desenhos, seja o que for que você desenhar. Como muitas pessoas gostam de desenhar retratos, então o olhar é fundamental que seja bem feito, que seja trabalhado com muita expressividade. E o que provoca essa expressividade? Luz e sombra. Sem isso, não existe desenho. Você pode fazer um rabisco e tá feito aquele desenho ali, simples, sem nada demais, né? Mas quando você começa a dar um efeito de sombreamento, começa a dar mais volume, quando você espalha o seu grafite no papel, aí sim, nós estamos entrando no desenho realista, no desenho artístico, que você pode ir trabalhando, qualificando o seu sombreamento, observando de onde vem a luz, observando a imagem que você usa como referência, que é olhar um desenho, uma fotografia de um olhar, ou mesmo olhar para uma pessoa, ou até mesmo o seu próprio olho através de um espelho como referência, e observe o foco de luz. Os olhos, eles são úmidos, é importante você dar essa ideia no desenho, e para fazer isso você tem que saber luz e sombra. Mas se você agora que está assistindo, eu não sei nada de luz e sombra, não tem muita coisa que você tenha que se preocupar, apenas que você tem que observar de onde vem a luz. Se ela está frontal, para onde é que fica o foco mais brilhante, aquela ponta mais brilhante. Observe bem a imagem de referência. Como eu já desenhei muitos e muitos retratos, eu não estou usando nenhuma referência. Eu apenas vou desenhar um olho, como estou fazendo agora,
eu mostro para vocês que eu fiz um círculo e que agora eu vou fazer a ideia externa, o desenho externo, que seria a pálpebra, onde vai ficar aproximadamente os cílios. Eu não preciso fazer já tudo com muita perfeição. Não, eu quero primeiro esboçar. É importante que qualquer desenho que você queira fazer, aprenda a esboçar, sem se preocupar se vai ficar perfeito ou não. Não. Deixe fluir todos os rabiscos que você fizer em seu papel. Ok, agora que eu já desenhei aqui a parte externa, fiz a íris, fiz o círculo da pupila, fiz a pálpebra superior, eu vou pegar a minha limpa-tipo, que é essa borrachinha maleável, quase uma massinha de modelar. Para os primeiros rabiscos, você pode usar o lápis com a graduação menor, que seria um 2B, ou B no caso, o que você tiver, mas com graduação menor. Quando iniciar o sombreamento, use a graduação maior, 4B, 6B, 7B, dependendo do tom da pupila. Se for um olhar de mulher, por exemplo, que normalmente sempre está maquiado, e às vezes é interessante fazer o desenho como se os olhos femininos estivessem mais maquiados, com pintura em cílios e tal, para que você destaque isso e demonstre que é um olhar feminino ou um olhar masculino. Então, pode-se iniciar primeiro da pupila. Você já separou o espaço, já deu o tamanho que ela poderá estar, e aí você pinta uma primeira camada. Não precisa apertar o lápis no papel, ou seja, dar pressão nessa pintura. Você pode simplesmente riscar. Pelo grafite ser de uma graduação muito macia, que seria um 6B, esse daí que eu estou usando é um 6B, como demonstrei. Então, você não precisa fazer força, você dá uma primeira camada na parte da pupila. A partir dessa área que você pigmentou com o grafite, você vai começar a trabalhar com esfuminho. Você passa o esfuminho na parte mais escura, na parte pigmentada com grafite. Então, você esfuma e vai também sujar o esfuminho. O próprio esfuminho sujo, você vai completar o tom da íris. Lembra que eu falei sobre aproveitar as linhas que foram riscadas para transformar isso em sombreamento? Foi o que eu acabei de fazer. Partindo da linha superior, eu vou pegar com o esfuminho em formas circulares e vou preenchendo toda a área que a gente tem a impressão que é branco, mas na verdade não é. Nós temos reflexos de luz, o que mostra que nessa área dos olhos, algumas partes serão mais claras e outras um tom mais escuro, que na verdade é um sombreamento da pálpebra superior sobre os olhos. E aí você vai preenchendo toda essa área interna. Quando estamos sombreando, fazendo o exercício somente para olhos, não significa que você tenha que trabalhar somente a íris, a pupila, fazer os cílios e acabou. Tem que trabalhar a pele, tudo faz parte. Com o próprio esfuminho ainda sujo, observe que eu não risquei mais com o meu lápis. Eu vou agora sombrear a pele em todo o contorno desse olho. Agora, veja que em algumas áreas eu pressiono mais o esfuminho para dar mais tom e outras eu nem chego perto, porque me representa as áreas que têm mais concentração de luz, ou melhor, mais iluminação.
Esse exercício não é para transformar um olho em hiperrealista. Eu não vou fazer sombreamentos que mostre, que dê a impressão que você vê até poros, né, da pele ou alguns pelinhos. Não. Nós vamos trabalhar um olho realista. O que importa neste momento é saber dar expressão a um olhar. Não só desenhar um olho como uma fotografia, mas fazer realismo de maneira com expressão. Isso é o real desenho realista. Você dá o seu olhar, no caso, a sua expressão. Você vai pegar a essência daquele olhar que você está vendo na referência e vai tentar representar no papel. Se ele está um pouco úmido, se tem um olhar triste, se tem um olhar feliz ou um olhar assustado, isso é que você tem que conseguir expressar em seu desenho. Então, antes de pensar em fazer um retrato inteiro, pratique apenas olhos de várias formas, de cores diferentes, com iluminação diferente. Isso vai dar muita base de experiência com luz e sombra. Agora eu volto com um lápis de novo, como pode ver, e vou começar a valorizar algumas áreas com um tom de cinza mais escuro. Colocando o lápis na pálpebra superior, digamos que eu já vou fazendo um pré-cílio. Ainda não vou desenhar os cílios. Primeiro, antes de você puxar os cílios, você tem que primeiro deixar o tom da pele, fazer com que essa parte interna do olho permaneça do lado de dentro. Vamos dizer assim, que dê a entender que isso está dentro, né? Aí já começa a dar um efeito tridimensional, né? Não parecer algo achatado no papel, sem volume. Com a ponta do grafite mais fina, eu vou colocar agora alguns detalhes mais precisos, como a parte superior da pálpebra, em que ficarão possivelmente os cílios. Então, eu já dou um certo contorno para que ela possa começar a dar esse volume, preparando uma sombra dos cílios que ainda vou fazer. Eu também vou usar a ponta mais fina do meu lápis, ou posso também usar um grafite, se você quiser, de uma lapiseira 0.3 ou 0.5, mas teria que ser um grafite 4B para que a pigmentação fique mais escura, e fazer o contorno da íris, e fazer uma pigmentar, digamos assim, na parte superior da íris. Não quer dizer que a íris aí é mais escura ou não. Significa que você está fazendo a sombra da pálpebra superior sobre a íris. E também essa mesma sombra, ela vai se estender para a parte branca dos olhos, a parte das laterais, mas sempre na área superior. Onde eu separei a área que recebe o ponto da luz, a área brilhante, eu vou sempre deixar. Mas agora aqui eu dei uma borradinha. O que eu faço para clarear? Vê a borracha? Esta é uma borracha limpa-tipo, que ela é modelada. A gente pode modelar como uma massinha. Para quem nunca viu, quando for comprar, ela vem como uma borracha normal, de forma retangular. E depois você pode pegar, amassar até ela ficar bem macia e poder usar. Eu só pressiono um pouco sobre o papel ou ligeiramente corro com ela no papel para tirar o excesso do grafite. Eu quero só clarear, eu não quero retirar todo o grafite. Se você quiser apagar totalmente, você pode usar uma borracha branca plástica profissional para desenho ou até mesmo a limpa-tipo, mas você precisa pressionar mais. Mas, em geral, a limpa-tipo ela vai te ajudar nisso, ela vai tirar o excesso, dando
equilibrando os tons de cinza que você quer no seu desenho, dando mais volume para o que você está fazendo. Ou então, dando mais luz nas áreas que você está trabalhando. Continuando com a ponta fina, você vai agora valorizar alguns cantos dos olhos, onde eu percebo na referência que quase todos os olhos têm isso, mas você vai perceber na referência que em alguns cantos eu vejo uma concentração de sombra maior. Então, eu venho com meu lápis, dou uma riscadinha naquela área que eu percebo que há um tom mais escuro, volto com o esfuminho, esfumo naquela área, dou uma equilibrada no tom. Eu não posso deixar escuro, claro, existe o tom mais escuro, um tom médio e até chegar à luz total. Então, você vai sempre equilibrando esse tom. Não tenha pressa de fazer isso. Faça isso com calma, observe. Na parte da íris, depois que você dá um sombreamento do contorno para a pupila, ou seja, do contorno para dentro, você depois pode pegar com o lápis e fazer alguns risquinhos que representam aqueles risquinhos que a gente tem na íris, que vão dando tons para os olhos, que vão mudando o efeito e vão dando mais realismo. E assim você vai fazer. Na parte inferior dos olhos, na pálpebra inferior, muita gente pensa que a gente faz um risco embaixo e já puxa os cílios. Não, existe um espaço dessa parte inferior. Nesse espaço claro, onde eu já passei a minha limpa-tipo para suavizar e depois volto a fazer um tom escuro para que nessa parte escura que eu vou fazer é que eu vou começar a puxar os cílios. Volto a repetir, antes de puxar os cílios, você tem que deixar a pele ao redor do olho pronta. Todos os efeitos de volume que tiver na pálpebra superior e na inferior tem que estar pronta. Quando você for fazer os cílios, dificilmente você vai conseguir fazer, errou, apagar e fazer de novo e não estragar o resto. Não tem como, você vai apagar, vai destruir aquilo que você já fez, apagou aquilo que você já fez. Então, antes dos cílios, treine. Antes de fazer o resultado final, deixe a pele pronta, o sombreamento pronto. Então, na parte inferior, eu venho com o meu lápis e torno a riscar para ter mais pigmentação no papel, deixando esse espaço próximo à íris até onde vai ser esse risco que eu vou puxar os cílios, que é nessa área mais escura que estou pigmentando agora, né? E depois que eu jogar o tom de cinza que eu preciso, eu volto com o meu esfuminho e vou trabalhando de forma circulares toda a pele. Eu venho espalhando, eu não vou ficar sombreando só naquele cantinho, eu vou espalhando para o resto digamos, da pele, da face da pessoa. Cada olhar é de um jeito. Algumas pessoas, vamos assim, algumas faces, existe a olheira. Então, observe. No desenho, tome cuidado. Se você estiver fazendo o retrato de alguém, essa pessoa tem olheiras, tome cuidado. No desenho, tudo fica bem mais exagerado, digamos assim, ou mais expressivo. Então, você vê que ela tem um tom mais escuro, mas no desenho, se você colocar esse tom muito escuro, ou você envelhece, ou você deixa a pessoa com um aspecto muito triste, depressivo, cansado. Então, cuidado. Pode até ser que seja isso que você vê, mas quando uma pessoa te pede um desenho, ela não quer se ver assim. Ela espera que no desenho seja diferente. Ela quer se ver bonita.
Não quer dizer que você tenha que esconder ou tirar algumas coisas que ela não gosta. Como acontece, às vezes as pessoas falam, eu gostaria que você fizesse o meu retrato. Mas dá para você tirar essa pinta? Dá para você tirar minhas olheiras? Consertar meu nariz? Isso não dá para fazer, porque são características dela. Se você faz isso, já não vai ser ela. E todos vão olhar, mas não parece. Mas a pessoa não gosta disso. Só que então você, como artista, que já treinou bastante, que já desenhou bastante, você tem que encontrar uma maneira de colocar tudo isso que ela tem, mas de uma maneira que fique no seu desenho agradável de se ver. Entende? É por isso que tem que trabalhar o sombreamento com cuidado, primeiro sempre muito suave. E de acordo com o trabalho, você vai acrescentando mais pigmentação. Pode escurecer mais um pouco ou não. Tudo vai depender de como o trabalho vai se desenvolvendo, da sua prática, da sua percepção quanto à sua referência, certo? Então, voltando aqui para o nosso desenho, eu peguei um grafite com a ponta do grafite e dei uma ideia de boleador. Eu dei uma riscada sutilmente na parte inferior antes de esfumar. Você pode ver agora alguns risquinhos brancos. Eu marquei o meu papel. Isso poderia ser feito também direto com a borracha, mas estou ensinando uma forma mais prática. Você pode primeiro marcar alguns risquinhos que são muito significativos da pele. Isso também pode representar no desenho rugas, pequenas rugas. Se de repente, volto a dizer, está fazendo um retrato e a pessoa diz, mas eu não quero que apareçam minhas rugas. Mas elas existem. Representa a fase em que ela se encontra. Você pode fazer esses riscos com a ponta da lapiseira, na parte do metal, marcar sutilmente no papel, não a quantidade que você vê atual, mas um pouco, só um pouco, tudo com muita sutileza. Tome cuidado com isso. Retrato é algo, eu posso dizer que é uma das categorias de desenho mais difíceis. Mas não porque é difícil de fazer. Não é. Com a prática, você vai se aperfeiçoando e vai vendo que não é complicado, não é tão difícil. Tudo é prática e observação. Mas não é o difícil, não é porque você tem que reproduzir, mas justamente captar a expressão daquela pessoa, colocar através do sombreamento, colocar isso no papel e deixá-la com um semblante, com uma expressão bonita. Que a própria pessoa se veja no desenho e se apaixone por si mesma. Eu posso dizer que isso é o grande desafio para um retratista. É conseguir fazer com que a própria pessoa se veja no desenho e se apaixone por si mesma. Ela perceba o quanto bonita ela é, o quanto o artista conseguiu captar a pessoa que ela é, a expressão que ela tem. E que as outras pessoas a reconheçam através do desenho. E não tente ficar comparando, tá igual a foto. Mas não está igual a pessoa a qual está desenhando. E assim é para todos os desenhos que você fizer em relação a retrato, já que estamos trabalhando olhos. Se for olhos muito escuros, por exemplo, aqui eu estou fazendo um olho mais claro. São os mais simples. Se for olhos escuros, por mais que você veja que seja na fotografia ou muito preto, mas na verdade não é. Sempre haverá reflexos, sempre haverá iluminação. Então, mesmo que os olhos sejam muito pretos, na parte da íris, você só tem a tendência a escurecer um pouquinho mais com um esfuminho, mas nunca igual ao tom da pupila. A pupila sempre será mais escura e o restante mais suave. Você só tem que aprender a equilibrar essa gama de valores do tom de cinza, do tom de grafite, ok? E aí você vai trabalhando toda a pele ao redor
Precisando da borracha, use a limpa-tipo. Uma borracha branca, você vai acabar tirando demais. Ela não vai te dar o meio tom, como uma limpa-tipo faria. Agora, por exemplo, eu estou deixando mais claro onde eu gostaria que ficasse, porque já estava ficando tudo o mesmo tom. Aquele contorno que eu fiz próximo à íris, ele não pode ficar tão evidente, tão forte. Então, eu volto com o meu esfumínio, que se você percebeu durante todo esse desenho, ele é muito utilizado. Esse esfumínio é o número 3, mas você pode usar o 2, o 1, o 0, para óleos de preferência os mais finos. Você vai ter mais precisão. E também depende muito do tamanho do rosto que você estiver fazendo, ou do tamanho dos olhos que você estiver fazendo, né? Se você está só nos estudos, provavelmente fará olhos maiores para fazer detalhes mais precisos e poder ver isso com mais facilidade. Mas se for trabalhar um retrato A4, por exemplo, numa folha A4, os olhos serão bem pequenos. Então, aí você pode trabalhar com o esfumínio 0, que ele é bem fino. Bom, fino apenas, não tão bem fino. Tá joia? Aí, ok. Sombreei a pele, já dei o efeito na íris, eu venho com o meu grafite e volto a dar mais valor aos tons mais escuros, equilibrando tudo isso. Agora que eu terminei o sombreamento, ou pelo menos aparentemente me parece concluído, não quer dizer que depois que desenhar os cílios não tenha que fazer mais alguma coisa. Vamos lá. Mas eu considero essa fase boa. Você também vai chegar a essa observação. Você vai entender, não, agora eu sinto que parece mais realista. Eu vou iniciar os desenhos dos cílios. Se você não tem muita prática, treine antes, para você não estragar o seu lindo trabalho que você já fez. Como fazer os cílios? Primeiro, pontas extremamente finas, do grafite, do lápis. Se não conseguir ter essa ponta muito fina feita com um estilete ou mesmo com um bom apontador, use uma lapiseira. Os riscos dos cílios não podem ser retos, como se fossem pequenos pauzinhos. Não. Mas curvos. Observe como eu estou fazendo. Curvos, pelo menos no início do primeiro risco. Nos cílios, você não faz um ao lado do outro, como está aqui nesse exemplo. Você puxa um e puxa no mesmo ponto que puxou o primeiro, puxe o segundo ou o terceiro. Solte sua mão, mas com uma certa pressão. O que eu quero dizer? Pressione o grafite, a ponta do lápis no papel. Pressione e puxe, soltando a sua força. Deixe fluir. Treine bastante antes, se você não tem experiência. Os olhos são arredondados, né? A pálpebra, o contorno, vamos dizer assim, é arredondado. Então, os cílios não poderão também estar distribuídos como se eles estivessem indo só para uma direção. Eles têm que seguir esse contorno de forma equilibrada. Então, digamos, nessa visão frontal, o lado esquerdo, os cílios terão essa direção. Na parte central, eles podem ficar um pouco mais retos. E na parte do lado direito, os cílios inclinam para o lado direito. Na parte da esquerda, os cílios não são tão longos. Mesmo para homens, não são tão longos. Então, cuidado. Faça isso com cuidado. E na parte da direita, no final já dos olhos, os cílios já ficam mais alongados. Isso vai depender de cada um. Tem pessoas que quase não têm cílios, mas são casos mais distintos, porém a maioria segue esse padrão. Então, observe agora como eu faço. Lembra quando eu disse sobre
o foco de luz, que nesse foco de luz pode aparecer o reflexo de alguns fios dos cílios, é o que estou fazendo agora. Se você não conseguir fazer com a ponta do seu lápis, experimente com uma lapiseira 0,3 ou 0,5. Essa que eu estou usando é uma 0,4. Mas se você não tiver, fica entre o 0,3 e o 0,5 ou o 0,2. São lapiseiras que você só vai, essa 0,4, 0,2, você só vai mesmo encontrar em lojas específicas para desenhistas ou arquitetos, né? Lojas específicas para desenho artístico, material de desenho profissional. Observe essa parte agora, que alguns fios não seguem uma ordem, necessariamente sempre na mesma linha onde são puxados. Alguns mais embaixo, alguns mais em cima. Veja os seus próprios olhos, observe no espelho como eles são distribuídos e tente fazer isso também no papel. E vá fazendo até chegar ao final. São olhos femininos, como podem perceber, porque estou alongando bastante os cílios no canto direito do olho, mais para uma ideia de cílios mais maquiados. Agora, como acabamento e também efeito de sombreamento dos cílios sobre a pele, eu pego o esfumínio e dou uma esfumada nesse contorno. Volto a pigmentar com grafite, se for necessário. No caso, como é um olho feminino e maquiado, eu posso dizer que ela está com um pouco de sombra, de pintura mesmo. Se nós temos alguns espectadores femininos, devem saber muito bem do que eu estou falando. E homens têm que aprender se forem desenhar retratos femininos. Tá joia? Feito a parte superior, fiz tudo o que eu tinha que fazer, dei todos os acabamentos. Alguns eu alongo mais, outros eu solto menos. Vou caprichando cada vez mais, eu vou enchendo isso de cílios, se eu quiser ou não, posso ter parado naquela primeira fase, deixando mais ralinho, digamos assim, sobre os fios. Ok, fiz a parte superior, gosto do que fiz, me sinto satisfeita, alcancei o meu objetivo. Isso você tem que entender. Não tem que fazer e ficar naquela dúvida, será que já está bom? Será que é melhor assim? Você tem que sentir isso. É você que tem que olhar para o seu trabalho e dizer, eu gostei. Gostou? Parou. Não tente caprichar mais que você pode estragar. Mas isso se conquista também com o tempo de prática, com experiência. Aí você começa a trabalhar os cílios inferiores. É a mesma coisa, tem que praticar antes. Mas observe que você vai fazer agora no sentido contrário. Os superiores você puxa para cima. Os inferiores, logicamente, para baixo. Só que são mais curtos. Tome cuidado para não exagerar. E para o lado, seguindo para o lado esquerdo, são bem curtinhos e também não são muito alinhados. Um mais acima, um mais embaixo. E lembre que eles também não estão junto à parte da íris, da parte interna, tem aquele espaço que você deve respeitar. É o que te dá a ideia de profundidade também. É o que te faz parecer que os olhos estão mesmo dentro da parte da pele, né? E não pareça algo achatado, sem volume, sem ideia de profundidade, sem nada. Ok, adorei meus cílios. Considero pronto. Agora vou dar mais uma caprichada no tom da pele, valorizar isso. Então, eu vou trabalhando mais a pele no contorno dos olhos. Faço algumas, reforço, na verdade, algumas linhas de expressão, no caso, também dobras na parte da questão da pálpebra superior, que existe essa dobra. Pronto, posso considerar os cílios concluídos. Mas quero caprichar um pouco mais a pele, então volto com esfumínio e valorizo algumas áreas. Principalmente porque estou fazendo um olho feminino e quero ele mais maquiado. Então, com o próprio esfumínio esfregando nos cílios, que já tem um grafite
mais escuro, ele mesmo vai me dar um efeito de sombreamento. Só passando por cima dele mesmo, dou uma sombra. Veja que onde eu risquei na parte inferior com o grafite, com a ponta da lapiseira do metal, quando eu escureci, ficaram mais evidentes. Então, isso me deu textura da pele. Você pode fazer isso em toda a área, se quiser. Mas volto a dizer, faça isso com cuidado, para que você não exagere, acabe não estragando a arte ou perdendo o papel. Tudo isso deve ser muito bem valorizado, porque também não custa barato. Agora, como exercício, você pode usar uma folha de papel sulfite como eu estou usando. Para um trabalho mais profissional, comece a escolher material mais profissional, um papel mais adequado. Eu sugiro a vocês, como treinamento de um papel mais artístico, o Canson Universitário 224 gramas, que é um papel excelente. Tem um lado poroso e tem um lado liso. Cada lado vai dar uma textura, é lógico, do seu trabalho diferente. Experimente os dois lados e veja o que mais te agrada, o que você consegue trabalhar com mais facilidade, tá certo? Agora, olhos não estão sozinhos. Você precisa acrescentar a sobrancelha. Então, é importante isso. Às vezes eu já vi desenhos de algumas pessoas que trabalharam muito bem os olhos. Chegou na sobrancelha, ficou uma coisa muito esquisita, que não faz parte daquele conjunto. Olhos, sobrancelha. É importante saber onde ela começa e onde ela termina. É claro que se existem exceções, mas em geral ela tem essas dimensões que eu apontei agora, né? Como também é uma sobrancelha feminina, ela é mais lapidada. Numa masculina, você pode ver, observar em algumas referências em que existe pelos mais espalhados, soltos. Isso é muito de acordo com cada um, tá? Então, vamos trabalhar num padrão agora. Eu vou fazer uma sobrancelha padrão de mulheres que costumam fazer suas sobrancelhas, deixarem mais desenhadas, organizadas, penteadas, sei lá. Existe duas formas. Aliás, existem algumas formas de fazer uma sobrancelha. Eu vou falar de duas para vocês. Essa primeira que eu estou fazendo, eu estou trabalhando sem boleador. Então, eu vou fazer a pintura do formato primeiro, uma sombra primeiro, antes de puxar fios. Apenas uma sombra, que vai se misturar com pele e com o espaço da sobrancelha. Onde ficará a sobrancelha? Vai ficar apenas uma sombra mais escura. Se eu quiser limpar o meu esfumínio, que já está bem manchado, você pega uma lixa de unha e esfrega, olha só, fica bem limpinho. Então, depois que você fizer isso, você volte a esfumar sem nada de pigmentação, apenas para que as áreas mais claras continuem claras, mas não totalmente brancas, como está vendo agora. Eu vou passar por cima daquela área da sobrancelha e vou equilibrar o meu tom de cinza em toda esta área, para que eu possa, quando eu for puxar os fios de sobrancelha, eu possa ter um efeito, dê a impressão melhor, dê a ilusão de que isso está saindo da pele, de que os pelos estão realmente ali saindo da pele. E assim como os cílios, você também não vai fazer riscos retos, né, duros, endurecidos, não. Você também tem que ter da ideia de movimento. Então, serão um pouco mais curvos, uns para lá, outros para cá, vocês vão ver isso adequadamente. Se quiser fazer através do boleador, antes de fazer o esfumado, você pode já, com a ponta da sua lapiseira, a parte metal, como eu mostrei anteriormente, marcar o seu papel, já fazendo alguns riscos que representem fios, pelos da sobrancelha. Mas nesse caso, eu estou ensinando pela forma sem boleador. Eu venho com a minha limpa-tipo, vou modelar a ponta dela e vou começar a dar iluminação em algumas áreas. Toda a sobrancelha, em qualquer situação, existe um fio de luz, né? Uma claridade
logo abaixo dela. Algumas poderão ter uma claridade maior, outras apenas aquela linha suave. Prestem atenção na referência. É importante a observação. Todo o retrato que você estiver fazendo, antes de começar a desenhar, observe, preste atenção nos detalhes. Preste atenção de onde vem a luz, quais são os focos de iluminação que você encontra na face, nas bochechas, na íris, na sobrancelha, na testa, nos lábios e assim vai, tá bom? Depois, faço, assim como eu poderia ter feito com boleador, eu vou fazer com borracha. Então, eu venho com a minha linha patipo bem achatadinha, como vocês viram há pouco, e fui puxando alguns riscos mais claros, representando iluminação dos fios. E agora, com a ponta do meu lápis ou grafite bem fino, ou se preferir uma lapiseira, como já mencionei, comece a puxar os fios. No esquema dos cílios, tá? Do mesmo jeitinho dos cílios. Veja aqui, mas veja como é a referência. Na minha situação, eu já sei vários modelos de sobrancelha. Então, eu vou fazer aqui um comum, um que é bem comum. Então, essa parte inicial da sobrancelha, do lado esquerdo, ela não tem um padrão de seguir só para um lado. Às vezes tem alguns fios, digamos, rebelde, que fica um pouco separado dos outros. Eu coloquei assim. Primeiro, puxe os fios da parte inferior da sobrancelha até o final. Em seguida, você vai fazer na parte superior a outros fios, mas vindo no sentido mais reto, ou também no sentido de encontro aos fios que você puxou da parte inferior. Depois, você pode escurecer algumas áreas, valorizando alguns pontos que são mais escuros e outros mais soltos. No final da sobrancelha, tem alguns fios mais soltos. Depois, com o esfuminho, volte a equilibrar isso para que não fique tão marcante e tão grosseiro e não pareça algo desenho realmente, mas que você fique suave, fique mais delicado, assim se aproximando do realismo. E com a limpa-tipo, faça a limpeza de alguns fios que saíram não legais no seu desenho. E é isso. Eu posso considerar o desenho praticamente concluído. Se eu achar que eu devo escurecer mais algumas áreas da pele, eu volto a escurecer com o meu grafite, volto a esfumar. O processo é esse. Escurece, esfuma, suaviza se for necessário. Ou proteja as áreas que são totalmente claras, com uma luz muito intensa. Então, você evita pintar. Onde eu coloquei os riscos de boleador, conforme você vai escurecendo, mais ficam evidentes. Então, por isso que quem preferir usar o boleador, cuidado com a quantidade de riscos que você fizer. Você pode acabar deixando a pessoa com uma textura na pele como se estivesse totalmente arranhada e não como se fosse parte da pele. Tá joia? E posso considerar concluído. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de muitos de vocês. Espero que tenham gostado. No curso, você verá que no curso de desenho artístico, os olhos estão mais detalhadas e você vai ver também outras expressões, outras maneiras de se fazer. E também vai fazer com um retrato, né? Com o rosto completo. Como isso daqui do olho, você já pode fazer um sombreamento e puxar para o nariz. Isso você tudo pode verificar no curso de desenho artístico. Tá joia? Muito obrigada mais uma vez e até breve. E então, o que achou da aula? Se você gostou, se tem algum comentário ou dúvida, já sabe. Deixe seus comentários que vou lê-los com certeza e responder na medida do possível. Se você gostou dessa aula, não perca a próxima também, que vou falar sobre o mito do lápis de cor, que é possível sim você fazer desenhos realistas usando lápis de cor mais simples. Então é isso. Até a próxima aula.